Olá, meus irmãos, nós vamos retomar o nosso assunto. Nós estamos falando das 3 etapas que antecedem o pecado. Falamos primeiro da sedução, o que nós chamamos aqui de atração, e agora nós daremos continuidade aí nesse versículo. Nós lemos 2 versículos aí do livro de Tiago, o versículo 14 e o versículo de número 15, e agora nós iremos então falar aí da gestação. A primeira coisa que acontece então é a atração, é a sedução, é a maneira que o inimigo ele trabalha para nos atrair a um pecado, para despertar o velho homem que está dentro de nós, a sua concupiscência, esse desejo desenfreado, para que ele retorne, para que ele volte. Então nós falamos sobre isso. E agora nós iremos falar do versículo 15. No versículo 15, Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, tendo engravidado, olha que expressão interessante que a NVI usa, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então Tiago, ele fala que cada um de nós somos tentado pela própria cobiça ou pelo próprio desejo e seremos então arrastados e seduzidos por causa do nosso próprio desejo, por causa da nossa própria vontade. E aí, a segunda etapa que nós iremos ver aqui antes, então, aí da consumação é a gestação. E ele usa a expressão aqui, ou a figura, de uma mulher grávida. Só que ela está grávida aqui, essa linguagem que Tiago vai usar, do pecado. Então como que é isso que Tiago está nos explicando aqui? É mais ou menos assim. Você está sofrendo uma tentação, a tentação em si ela não é pecado. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Então a tentação ela não é pecado, a tentação ela tem o propósito de nos levar, de despertar algo para que nós então venhamos ceder ao pecado, né? Então a tentação ela só é o pecado quando nós cedemos então ao pecado, fazemos, né? E o que é interessante então a gente pensar é que se primeiro nós somos falando da tentação relacionada ao diabo, seduzido, atraído, na segunda coisa é esta gestação, que é quando então nós começamos a ficar pensando naquilo, por exemplo, falando da imoralidade sexual, então no caso do adultério, por exemplo. Então no trabalho, vamos dar um exemplo, a mulher está sendo fletada, né? Aí está sendo cantada no trabalho, o homem também, né? E então ele até resiste. Porém, o que vai começando a acontecer? Ao invés dele cortar isso, ele começa então a imaginar. Ele começa a pensar como que seria, como que poderia ser se ele cedesse. Poderia ser bom. Então, algumas barreiras, né, morais, aí, se é assim que podemos dizer, que nós temos em nossa vida, principalmente nós que cremos na palavra de Deus, elas começam a ser combatidas. Essas convicções que a gente tem. Então, a tentação ela tem como propósito aí despertar esse desejo e então começar a combater com essas colunas que sustentam muitas das vezes aí a nossa caminhada, a nossa vida moral. Então começa a ser batido. Então aí a gente vai levando isso na nossa mente. Então nós começamos a pensar e o pecado começa então a ser gerado. Olha, como um pequeno feto, ele começa então a crescer, né? E aqui é muito perigoso. Por quê? Porque aqui nós precisamos entender que precisa haver aqui
né? Como nós podemos aqui usar a figura relacionada a esse texto como se fosse um aborto, né? Nós precisamos abortar agora essas imagens que começam a vir. Então a pessoa começa a imaginar, a mulher começa a imaginar como seria estar com aquele homem começa a imaginar como seria estar com aquela mulher, e o vínculo não é cortado. E aí o que começa a acontecer? Então começa a trazer imaginações, começam a ser levantado ali pensamentos, né? A pessoa começa então a imaginar o que ela poderia fazer, né? Se ela conseguisse fazer isso, fazer aquilo, e não só relacionado agora à imoralidade sexual, mas é o nosso assunto, mas outras coisas também, né? O desvio do dinheiro, se eu conseguir desviar esse dinheiro, ou se eu conseguir levar isso daqui, eu vou conseguir me dar bem, então eu vou construir, né? É aquela coisa que a gente vê com pessoas que não servem a Deus, né? Que fala aí no mundo, às vezes, de roubar, de fazer alguma coisa, eles sempre usam essa expressão no mundão, né? Eu vou fazer a boa, eu preciso fazer a boa. Depois que eu fazer a boa, então eu paro. Aí que está o engano. Só que nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a acreditar nesses pensamentos. Eu li em um blog algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Steven Alton, ele fala no seu blog sobre as 5 mentiras que o pecado me conta. Então preste bem atenção nessa gestação, nesse momento em que o pecado começa a trabalhar na nossa mente, né? Começa a trazer imagens, imaginações, fantasias. Então a pessoa começa a fantasiar, né? Aquilo que Jesus ele vai falar aí, dessa imaginação. Olha o perigo. Então nós já quebramos, fomos seduzidos, e agora nós começamos a gerar aí como uma criança. E nesse blog, na verdade não é do autor o blog se chama Igreja Virtual. Foi no blog da Igreja Virtual que eu achei esse material, e como nós estamos trabalhando com esse tema, achei bem interessante de trazer para vocês, né? Que chama As 5 Mentiras que o Pecado Me Conta. Então preste bem atenção, porque isso é muito interessante. A primeira mentira que o pecado conta: esse pecado é pequeno, é insignificante, não é realmente grande coisa aos olhos de Deus. Então, né, esse pastor Steven aí, né, ele fala que esse é a primeira mentira que o pecado começa. Esse é um pecadinho, não tem problema, isso é insignificante aos olhos de Deus, e aquilo vai trabalhando na nossa mente, vai nos desarmando, né, como a gente diz aí, vai murchando os nossos pneus, vai quebrando todos os nossos alicerces, derrubando todas as nossas fortalezas, vai destruindo toda a segurança que nós temos. As cidades fortes vão sendo atacadas, né? Ali, falando simbolicamente aqui. Então, o que acontece? O inimigo começa aí a achar oportunidade. Ele começa a achar uma vazão na nossa vida. Por quê? Porque nós começamos então a imaginar: olha, esse pecado, ele é insignificante, ele é pequeno aos olhos de Deus. Segunda mentira: eu vou ceder ao pecado dessa vez, aí acaba, eu só preciso tirá-lo do meu sistema. Olha como o pecado nos conta mentira. Ele vai dizer assim: vai ser só uma vez. Como aquele jovem, né, que às vezes cai nas drogas, está na rodinha dos amigos, e aí diz assim: é só um trago, né? Como eles dizem aí fora, é só uma cheiradinha, um tiro, né? Uma linguagem do mundo, mas, né, trazendo para cá para a gente entender. É apenas isso, é apenas um beijo, é apenas uma olhada, é só uma navegada em um site aí
nada mais, depois eu vou parar. Aí que nós nos enganamos. Nós temos que tomar cuidado com o embaraço. O escritor aos Hebreus, ele fala que precisamos tomar cuidado com o embaraço e o pecado. Então, observe que existem coisas que não são pecado, mas que nos embaraça. E isso nos embaraça por quê? Porque nós vamos ver aqui, o pecado vai nos contando mentira. Depois eu faço agora e apaguei e eu não vou fazer mais. Eu não preciso disso, depois eu vou ceder agora. Terceira mentira que o pecado nos conta. Esse pecado é parte de quem eu sou. Eu sempre luto contra isso e sempre vou pecar dessa forma. Então a pessoa diz, não, isso está dentro de mim, isso sou eu. Aí que nós precisamos entender que a Bíblia ela chama o cristão para morrer, para não viver mais o eu. Aí que está o erro, como eu vi esses dias, de um rapaz falando aí relacionado à sua vontade, que ele precisava assumir, porque isso era ele. Só que nós precisamos entender, como já falamos, que o pecado, ele trouxe uma consequência na vida do homem. Então o homem, ele acabou sendo aí afetado. E o que acontece agora? Então, nós podemos, como eu já disse aqui, ter tendências pecaminosas. Então nós nos entregaremos ao eu. Meu eu é inimigo da vontade de Deus. O meu eu não quer que eu faça a vontade de Deus. Ele quer que eu me entregue verdadeiramente. Então é um inimigo, o meu velho homem, a minha natureza caída. E é onde acaba muitas das vezes falando, não, é assim mesmo, isso daí. Você já lutou contra isso e precisa continuar lutando. Precisa continuar aí combatendo até o sangue. Nós precisamos continuar, como já dissemos aqui, precisa acabar alimentando um e matando o outro lobo de fome, como fizemos uma ilustração no outro vídeo. Porque se você alimentar aí a sua carne, cada vez mais ela vai ficar mais forte. E é onde muitas das vezes a pessoa fala, eu vou... Só que nós muitas das vezes não temos o hábito, como falamos também, sendo repetitivo, da leitura, da oração, da meditação. E é onde nós precisamos, aí dos meios da graça, aí está na comunhão com os irmãos, adorando a Deus na casa do Senhor, participando até do serviço, fazendo a obra de Deus, onde Deus ele vai trabalhando totalmente errado, aquele pensamento de que muitos falam, não, primeiro eu vou largar isso, depois eu vou para a igreja. Nada disso. Esta obra é obra do Espírito Santo, esta obra é obra de Deus. Então não existe esse pensamento, se torna uma barreira para muita gente e é um engodo de Satanás. Você tem que vir, se abrir, fazer a sua parte e o Espírito Santo começa a operar. Você não vence a carne na sua carne. Você só pode vencer a sua carne no Espírito, se enchendo da presença dele. Se enchendo da presença de Deus, se esvaziando do eu, se esvaziando do velho homem, e se enchendo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos nos encher através da oração, através da nossa consagração, através da leitura, através da comunhão com os irmãos, através aí da participação na obra de Deus. É assim que Deus vai nos enchendo, vai trabalhando na nossa vida. E nós vamos então progredindo, nós vamos então crescendo na presença de Deus. Observe, a quarta mentira que o pecado nos conta: eu preciso cair nesse pecado para ser feliz. Isso daqui é um dos engodos que Satanás usa. Você tem que ser feliz. Você precisa ser feliz. Não acredite nisso. Não existe felicidade no pecado. O pecado é um engano.
Ele promete felicidade, mas vai trazer tristeza. Promete vida, mas trará morte. Ele promete paz, mas pode ter certeza que vai trazer tormento para a tua vida. Não acredite nisso. Você não precisa ceder para ser feliz. Isso é mentira que o pecado acaba nos contando. Você precisa ceder para que você então seja feliz. Deus quer a sua felicidade. E muitas das vezes essas mentiras vão entrando na nossa vida e destruindo a nossa vida. E nós acabamos cedendo a esses enganos aí de Satanás, esses enganos aí que o pecado acaba nos contando. Então, não se esqueça que a abundância está em fazer a vontade de Deus. Nós sentimos prazer, alegria, é quando fazemos a vontade de Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 5, onde fala do fruto, que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o pecado nos conta algumas mentiras que infelizmente muitos cristãos estão caindo, cedendo ao pecado e ainda olhando para Deus e dizendo assim: Deus quer a minha felicidade, Ele me fez, né? E Ele quer que eu viva intensamente isso. Tome cuidado, isso é mentira do diabo. Não acredite nas mentiras do diabo. Foi assim que Eva caiu. Olha, ele não quer, né, que você seja como ele, conhecendo o bem e o mal. O inimigo trabalha dessa maneira. Então, pense, parece um pouco duro o que eu vou dizer, mas você vai conseguir compreender. Você não foi chamado para ser feliz. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Mas é impossível você fazer a vontade de Deus e não ser feliz. E não ser feliz. E não ser alegre. Porque fazer a vontade de Deus traz essa plenitude dentro de nós. Quinta e última mentira. Deus quer que eu seja feliz, por isso está tudo bem cair em pecado. Então não tem importância. Deus não vai levar em consideração. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. Me ama tanto que enviou o seu Filho para nos justificar da condenação do pecado. Mas não é porque fomos libertos no passado, estamos sendo que devemos usar a graça para pecar. Esta liberdade para pecar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, nós não podemos usar dessa graça barata, hipergraça, né? Como você queira aí dizer, falar. Então, que você nesta noite pare e pense que existem alguns pensamentos, existem algumas coisas que precisam ser abortadas, que precisam ser interrompida, a gravidez do pecado. Pare de pensar nessas coisas. Somente a verdade de Deus para nos libertar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não caia nesse engano, nessa falácia do diabo. Não caia nisso. Tome cuidado. Pois quando ele consegue afetar a sua mente, entrar em sua mente, ele levanta fortalezas. Paulo escreveu na segunda carta à igreja de Corinto, que ele levanta fortalezas para que o evangelho não resplandeça. Ele lança, então, cativa a mente da pessoa, lançando engano, pensamentos, filosofias, tradições. Então nós precisamos entender
que ele quer dominar o nosso pensamento contando essas mentiras, e é onde então nós começamos a imaginar, pensar como seria se fosse, e se eu experimentasse, e se fosse só uma vez. Não, aborte isso. Aborte. Isso precisa ser abortado por cada um de nós. Então, eu disse que a primeira etapa do pecado é a atração. A segunda etapa, então, é a gestação. Quando você está aí gerando o filho. E se não for cortado, nós passamos para a próxima etapa, que é a consumação. A consumação aqui é, então, quando você acaba cedendo. Olha só. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado. Que é quando? Que é quando Davi sai na varanda, olha para Betseba, olha mais uma vez, continua olhando, continua desejando, né? Olha o corpo, olha que mulher bela, olha que coisa mais linda. Aí dá uma olhadinha e continua olhando e começa então a imaginar, se eu trouxer ela para cá, né? Então ele começa a gerar o pecado. E agora, o que Davi faz? Davi vai consumar o pecado. Quando ele diz, quem é ela? Manda buscar e traz. E Davi se deita com ela. Então é a consumação do pecado. Que é quando você é atraído, é quando você começa então a gestação e quando você concebe. E é quando você então vai e faz. Então o pecado, ele trabalha dessa maneira. E nós precisamos então tomar muito cuidado. Por quê? O versículo continua dizendo assim: gera a morte. Olha, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Observe que é interessante a gente pensar aqui, que antes da consumação, você tem controle, eu tenho controle. Depois de consumado o pecado, você não tem mais controle nas consequências. Agora virá a consequência da consumação do pecado. E é onde muitos acabam aí caindo no engodo de Satanás e acabam se prejudicando. Por quê? Porque ele não tem domínio sobre as consequências. Você tem domínio, eu tenho domínio, até que eu seja tentado. Ser tentado não é pecado, mas consumir, aí a gente já perde o controle da situação. Agora não é mais você. Agora a consequência virá, como no caso de Davi, que aconteceu na vida de Davi. E aí, o que é interessante a gente pensar? Tudo bem, Deus pode perdoar o seu pecado, sim. Deus perdoa o pecado, só que ele terá consequência. E às vezes a consequência, ela é muito dura, ela é muito complicada. Hernandes Dias Lopes, ele faz uma ilustração bem interessante aqui, que ele diz, a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Né? Como disse Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Nós precisamos abortar, porque senão nós iremos consumar, iremos fazer, e aí esse que é o problema. E quando a gente olha aqui em Provérbios, capítulo de número 5, quando o Salomão ele fala da mulher sedutora, em Provérbios capítulo de número 5, a Bíblia fala assim, versículo de número 3: porque os lábios da mulher estranha desfilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Provérbios 5:3. Ou seja, essa mulher, ela oferece o prazer, e os seus lábios são doces como mel. Ter os lábios doce como mel, o que Salomão está falando aqui, é ter palavras agradáveis. Então a mulher, ela
começa a lançar em cima desse insensato que o texto chama aqui, desse jovem insensato. Ela começa a lançar palavras, né? E aí, nós veremos ainda que, mais uma vez, a sua palavra é comparada no versículo 3 aí, como macio, sedutor, porque ele faz a comparação aí com sua boca é mais suave que o azeite, né? Olha, o seu paladar é mais suave do que o azeite, ou seja, suas palavras são macio. Só que aí que está o problema. Por quê? No princípio ele é doce. O pecado é doce no princípio. Provérbios 5:3. Mas o versículo 4 nós temos que continuar. Observe, que gera morte. O versículo 4 diz assim: mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Ou seja, no princípio o pecado promete ser doce como mel. Mas quando chegamos no final, quando consumamos, aí a Bíblia diz que ele fica amargo. Tem muita gente que pensa que pode escapar da consequência do pecado, mas não pode. Aí o versículo 5 de Provérbios diz assim, ó: os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Olha só. Então, esta mulher aí, a prostituta aqui, que é sedutora, que sai para encontrar sua vítima, ela está levando esse homem aí para a sepultura. Está descendo aqui a um caminho destrutivo, assim como quem segue esse caminho. No versículo 6, vai dizer que ela não se preocupa com o caminho correto. Então, diz assim, ela não pondera a vereda da vida, e a sua carreira são variáveis, e não as conhece. Ou seja, ela não está nem aí, ou seja, aquela que está seduzindo, aquela que está tentando atrair o jovem, ela não está nem aí com o que é certo. Só que o alvo dessa mulher é o homem. Só que observe a consequência se ele cede. Aí, no versículo 7 ao 9, vai dizer que ele vai perder a reputação. Olha a consequência do pecado. Versículo de número 7 diz assim: agora, pois, filho, dai-me ouvido, e não vos desvie das palavras da minha boca. Aí ele diz, ó, afasta o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Ou seja, não se aproxime da porta da prostituta, aonde ele poderia aí cair no ato pecaminoso, no adultério. Jovem, não se aproxime do pecado. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com tudo que pode te afastar de Deus, te levar para o declínio, para a morte espiritual. Cuidado, o pecado gera morte espiritual. E aí, no versículo 9, vai dizer assim: para que não dê a outros a tua honra, nem os teus anos cruéis, a perda da reputação. Cuidado, cuidado. Isso que o pecado faz, quantas pessoas que acabaram perdendo a sua reputação, porque cederam ao pecado, pessoas que tinham uma família abençoada, que tinha um bom nome, mas cederam e perderam a reputação. Perdeu a sua dignidade diante da sua família. Então nós precisamos tomar cuidado. Quantos pais que perderam autoridade sobre a vida dos teus filhos porque infelizmente cederam ao adultério. Quantas mulheres que cederam ao pecado e hoje não tem como corrigir a sua filha. E isso se torna aí, né? Torna aí uma consequência tremenda sobre a vida de toda a família. Perde a reputação. Mas não perde só isso, perde o respeito. Versículo 12 ao 14, ele diz assim: e digas, como aborreci a correção, desprezou meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido, quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Ou seja, aqui fala
que esse homem ele é exposto à vergonha na frente de todos aqui. O que era escondido agora é exposto diante de toda a congregação. Olha a consequência do pecado. E não para por aí. Quantas pessoas que, assim como Salomão vai falar aqui, perderam a sua riqueza, agora material. Quantas pessoas, quantos homens. Eu ouvi alguém dizer que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas por trás de um homem aí quebrado, falido, tem 2, tem 3, tem 4 mulheres. E no versículo 10 aqui, diz assim, ó: para que não se fartem os estranhos do teu poder, olha só, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Então tudo que você ganhou, perder por causa do pecado. Olha o que o pecado faz. Você perder, você começa a construir e de repente tudo vem a desabar por causa do pecado. Você perder a sua conquista, pessoas que começaram, marido, começou lá com a sua esposa, esposa com o seu marido, e de repente, por causa do pecado, começaram a perder tudo. Porque o pecado é uma brecha para o diabo destruir com tudo. E não para por aí, porque nós iremos ver que o pecado, aqui dentro do capítulo 5 de Provérbios, ainda gera a perca da saúde, ou a perda da saúde, versículo 11. E diz: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Ou seja, o pecado ele afeta a vida física. Você já leu o Salmo de número 32, quando Davi pecou? Davi se torna uma pessoa extremamente depressiva. Davi perde a alegria. Davi para de compor. Davi não dorme. Davi transgrediu a lei